Queridos alunos, sou o professor Geraldo, com muita alegria, chego a você para terminar hoje o assunto espelhos planos. Nesta aula gravada, nós vamos ver o que falta na teoria, que ainda não foi contemplado, que é o problema da associação de espelhos planos, o problema da translação e o problema da rotação dos espelhos. Esses dois últimos assuntos contemplados no nosso material na forma de exercícios. Nós vamos ver aqui teoria e exercício. Na aula síncrona dessa semana, nós estamos fazendo exercícios gerais, mas com alguma ênfase a esses assuntos do final do capítulo. Na próxima semana, o assunto continuará sendo reflexão, mas desta vez por espelhos esféricos. Vamos lá, então. Título da aula, portanto, finalização de espelhos planos. Associação, translação e rotação de espelhos planos. O problema da associação de espelhos planos é aquele problema que consiste em colocarmos dois espelhos com as faces refletoras voltadas uma para a outra, de modo a formar um determinado ângulo. Nós poderemos observar, muitos já terão observado, por já terem feito essa experiência, quem sabe, ou naquela hora em que você entra num elevador, geralmente muitas vezes nos prédios mais luxuosos, há espelhos nas quatro paredes, e nós observamos então múltiplas imagens. O número de imagens, pode-se provar, é calculado por 360 graus sobre alfa menos 1, em que alfa é o ângulo em graus formado entre os espelhos. Figuras daqui a pouco vão confirmar o que a fórmula permite prever. Repare que se você substituir o n por o alfa, melhor dizendo, por 90 graus, 360 dividido por 90 dá 4 menos 1, 3. Vão ser formadas 3 imagens. Se alfa for 60, 360 por 60 vai dar 6 menos 1, 5. Se alfa for 40, 360 por 40 dá 9, 9 menos 1, então serão 8 imagens. E se alfa for 10, estamos aqui fazendo o alfa diminuir, 360 dividido por 10, 36 menos 1, 35 imagens. Percebe-se então que quanto menor for o ângulo alfa, maior será n. Ok? O número de imagens é tanto maior quanto menor for o ângulo entre os espelhos. Eu falei de elevador agora há pouco. Se realmente no prédio onde você mora, ou naquele prédio que você está visitando, você tomar o elevador, por exemplo, no térreo de um edifício, e for de fato um prédio luxuoso, e o condomínio se dispôs a investir colocando espelhos em todas as paredes. Onde houver ângulo reto, em geral, haverá nesse elevador um ângulo reto, você poderá comprovar que serão 3 imagens, como acabamos de ver. Mas se houver de fato espelho em todas as paredes, exceto naquela onde está a porta, geralmente lá não irá, em 2 paredes opostas haverá espelhos paralelos, formando, portanto, entre si um ângulo 0 grau. O número de imagens, pelo que a gente acabou de ver, deve ser muito grande. Na verdade, divisão por zero não existe, mas dificilmente esses espelhos serão rigorosamente paralelos. Algum ângulo pequeno formarão. Então o número de imagens é muito grande. Se fôssemos calcular, medir esse ângulo e calcular, provavelmente encontraríamos centenas. De fato, você já observou isso, dá para ver muitas imagens, é uma figura inclusive curiosa, mas jamais centenas. Você até pode contar, dá umas 10, 20 imagens. No caso real, a gente não observa o número de imagens que teoricamente deveria observar por causa da perda de energia pela absorção. Embora o espelho seja altamente refletor, a cada reflexão um percentual da energia acaba sendo absorvido e por isso você só verá um número de imagens até uma certa quantidade e não uma quantidade tão grande como talvez pela fórmula fosse previsível. Então o número de imagens depende do ângulo. As imagens seguintes vão tentar convencê-lo do porquê de haver tantas imagens. Ok? Antes, porém, de passarmos para as imagens seguintes, saiba quem demonstrou essa fórmula. A demonstração é puramente matemática, é uma formalidade que nós não estamos interessados em gastar tempo nesse momento, mas saiba quem demonstra a fórmula prova também que quando 360 sobre alfa, esse primeiro termo da fórmula, for um número par, como é o caso de 90 graus, 360 por 90 dá 4,
a fórmula vale sempre. Isso quer dizer, independe de onde o objeto está. Ele pode estar equidistante dos dois espelhos, ou mais perto de um deles, ou mais perto do outro. Claro que o objeto deverá estar entre as faces refletoras. Mas quando 360 sobre alfa for ímpar, o que acontece, por exemplo, quando o alfa for 40 graus, né? 360 por 40 dá 9, essa fórmula só dá o número correto de imagens se o objeto estiver no plano bissetor do diedro formado pelos espelhos. Como esse, por exemplo, está. Ele teria de estar no meio, tá? Plano bissetor é o plano que divide esse diedro ao meio. Então ele teria de estar equidistante dos dois espelhos. Tá? Não se preocupe muito com isto. Embora essas condições devam ser colocadas, os livros trazem, o nosso material também traz, no vestibular raramente se fala isso, porque já se supõe que o objeto esteja numa posição tal que a fórmula seja válida. Então essa informação lhe é passada para que a informação fique de fato completa, mas é algo que a princípio não deve preocupar. Por que tantas imagens são formadas? A explicação está nessa figura, nesse desenho, na verdade, não é uma fotografia. Aqui nós temos dois espelhos, imagine com as faces planas, né, refletoras voltadas uma para a outra, e um objeto entre eles, não necessariamente bem no meio. Então o primeiro espelho, aquele espelho inclinado, vai dar uma imagem Y para esse objeto, tá? Uma imagem enantimorfa, né? Se o objeto levantar a mão direita, aquela imagem levantará a mão esquerda, e o outro espelho dará uma segunda imagem. Ocorre que essas imagens servirão de objeto para o outro espelho. Não é? A I1 é um elemento que está na frente do espelho horizontal, então a ela corresponderá uma imagem fornecida pelo espelho horizontal. Da mesma forma, a imagem I2, que foi a primeira imagem fornecida desse objeto pelo espelho horizontal, servirá como um objeto para o espelho que está inclinado e fornecerá assim uma quarta imagem. E assim sucessivamente, né, um grande número de imagens poderá ser formado, de acordo com a quantidade, de acordo com a fórmula. Quando o alfa for 60 graus, lembra há pouco nós calculamos 5 imagens? Aí estão 1, 2, 3, 4, 5. Se alfa for 40 graus, calculamos há pouco, dá 8, né? Então 8 cavalinhos de imagens, né? 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 3, 4, 8 no total. 9 elementos se incluirmos o objeto. O curioso é que a cada reflexão há uma troca de direita por esquerda. Então, I1 seria enantimorfa em relação a O, da mesma forma I2. Quer dizer, se o objeto for uma pessoa, uma boneca que levante a mão direita, a I1 e a I2 levantarão a mão esquerda. Mas de I1 para I3 e de I2 para I4, uma nova reversão da imagem deve ocorrer, não é? Então, se a boneca levanta a mão direita e I1 levanta a esquerda, a I3 levanta a direita. Então, a I3 ela é uma imagem que se diz sobreponível ao objeto, o mesmo acontecendo com o I4. É um detalhe curioso que vale a pena mencionar e que eventualmente será explorado em algum exercício na aula síncrona, se não me engano, nós vamos explorar esse detalhe calculando quantas imagens sobreponíveis e quantas enantimorfas serão formadas. Então, nesta figura ficou explicado o porquê de tantas imagens. E as figuras, as fotografias daí, do lado direito, confirmam isso. Vamos fazer um exercício a esse respeito? Com muita alegria. É problema de vestibular. Na apresentação de uma peça de teatro, o diretor resolveu colocar 3 caveiras entre 2 espelhos planos fixos que não podiam ser percebidos pela plateia. Imagine, espelhos grandes, de tal forma que as cortinas ou disfarces, né, objetos móveis, quem sabe, colocados no palco, escondiam os bordos desse espelho e a plateia podia não estar percebendo que há 2 espelhos, grandes espelhos fixos. Sabendo que com esse truque ele conseguiu 54 caveiras, porque múltiplas imagens naturalmente foram formadas, qual é o ângulo entre os espelhos? Veja, esse poderia ser um problema sério. Numa peça teatral, 54 caveiras são necessárias para provocar emoção à plateia. Caveira, ossada humana. Isso pode ser encontrado à venda em lugares específicos, mas não é uma coisa exatamente barata, até pela conservação que se deve proporcionar. Então ficaria muito caro para uma cena que talvez tenha curta duração comprar 54 cadeiras em teatro ou em filme que seja.
Então o que ele fez? Tendo assistido essa aula de física, ele comprou apenas 3 caveiras. Ficou bem mais barato para quem estava produzindo o filme, né? E colocando estrategicamente os espelhos, obteve 54 caveiras que eram visíveis, claro, supostamente pela plateia que estava assistindo. Para que isso seja possível, quanto deve ser o ângulo formado entre os espelhos? Veja a fórmula que nós vamos usar, é claro, já está na sua cabeça, daqui a pouco vai aparecer aqui, n igual a 360 sobre alfa menos 1. Eu quero alfa, quero o ângulo. Será que o n seria 54? Eu já adianto, não deve ser, não, porque 54 é o número total de elementos que você vê. São 54 caveiras, digamos, reais, que são objetos, e devem ser, então, no total, 51 imagens. As 3 reais mais as 51 imagens. Então o n seria 51, professor? Também não. Porque aquele n da fórmula, eu não mencionei ainda, digo agora, deve ser o número de imagens que se obtém para um objeto. E aqui são 3 objetos. Então a questão é quanto vale o n. Você já está pensando a respeito? Tem aluno gênio que mata. O n é tanto, professor. E corretamente fazem, de certo, uma regrinha de 3. Mas vamos ver em detalhes como descobrir qual deve ser o n a ser introduzido na fórmula. Veja, o diretor dispunha de 3 caveiras, 3 elementos, eu preferi colocar aqui, e desses 3 acabavam sendo visíveis 54. Só que a plateia vê as caveiras reais também, não apenas as imagens, é claro. Então, desses 54, 3 são objetos e 51 são imagens. O n da fórmula, porém, não deve ser 51, porque aquele n é o número de imagens, sim, mas que se obtém para um objeto. Então, se você dividir por 3 os elementos da linha anterior, vai concluir que, se de 3 elementos você obtém 54, dos quais 3 são objetos e 51 são imagens, se você tivesse colocado uma caveira só, você viria 18, porque 1 é a terça parte de 3 e 18 é a terça parte de 54. Desses 18, 1 seria a própria caveira e 17 seriam imagens. Por isso que o n é 17. Você entendeu? O n da fórmula é o número de imagens que se obtém a partir de um objeto. Não é também o número total de elementos, não. No caso, é um objeto e 17 imagens. Depois, se forem 3 caveiras, serão 51 imagens, totalizando 54 que o diretor precisava. Ok? Então, nós substituímos na fórmula o n por 17. 17 igual a 360 sobre alfa menos 1. Não é? Passa o menos 1 para a esquerda com sinal trocado. 17 mais 1, 18, igual a 360 graus sobre alfa. Então, alfa vale 360 dividido por 18, trazendo alfa para o primeiro membro e 18 para o segundo. 360 dividido por 18 dá 20. 20 graus. Se esse diretor colocar os espelhos estrategicamente formando 20 graus entre si, ele pode colocar 3 caveiras bem posicionadas para que as imagens também não se sobreponham, apesar de que aos objetos, né? Apesar de que alguma pessoa na plateia talvez tenha essa situação, né? E não verá 54, quem sabe. Mas alguém convenientemente colocado desse jeito, a partir de 3 caveiras, terá 51 imagens e no total haverá 54 elementos. Descobrir qual é o n, portanto, é que foi o charme desse exercício. Vamos em frente. Outro assunto que queremos trabalhar hoje, eu repito, também contemplado no nosso material, mais precisamente lá na página 22, onde termina a Associação de Espelhos, começa uma coleção de exercícios que vão estar propostos entre as atividades, e entre os exercícios, logo de cara, aparece rotação ao primeiro e logo depois translação do espelho. Vamos falar da translação primeiramente. Veja, o problema é levantado dessa maneira. Considere um objeto F diante de um espelho plano e sua respectiva imagem F'. Se o espelho se afastar uma distância x do objeto, espelho móvel, tá? Colocado aí sobre rodas, por exemplo, alguém afastou o espelho, dando a ele um deslocamento x. Qual será o deslocamento da imagem? A figura mostra, embora não evidencie o valor, mas quando o objeto era F e o espelho estava na posição inicial, a imagem é F'. Aí o espelho se afastou x, repare o detalhe que a distância do objeto ao espelho D
e a distância da imagem ao espelho D são iguais, conforme vimos nos encontros da semana anterior. Aí o espelho se afasta x para o mesmo objeto, aqui se supõe um objeto fixo. Agora o objeto vai estar a uma distância, então, d mais x do espelho, correto? E a imagem, que vai estar lá longe, f duas linhas é como nós a chamamos, estará também a uma distância d mais x do espelho. A imagem, portanto, que estava em f', agora está em f duas linhas. Então a imagem teria sofrido um deslocamento y. Montar a figura é que é o charme do exercício. Quem não sabe montar a figura vai ter dificuldade. E o que eu quero calcular? Qual será o deslocamento da imagem? A imagem foi de f' para f duas linhas, então eu quero calcular y. Como é que eu resolvo isso? Se você olhar bem, pela regra, né, de que a distância do objeto ao espelho deve ser igual à distância da imagem ao espelho, aqui nós tínhamos d mais x, por isso lá d mais x também. Isso representa o quê? Se eu somar essas duas distâncias, d mais x somado com d mais x, por acaso não seria a distância do objeto até a nova imagem? Mas essa distância também é 2d, veja de onde vem esse 2d, somado com y, que é o deslocamento da imagem. É a figura que está me mostrando isto. Eu espero então que você esteja enxergando que 2d mais y é a distância do objeto até a nova imagem. Essa mesma distância também, 2d mais y, veja bem, corresponde a d mais x somado com d mais x. Confere? Só com a figura na frente para você enxergar isso. Isso não é nenhuma lei, nenhuma fórmula. É a regra, né, de que a distância do objeto ao espelho deve ser igual à distância da imagem ao espelho, permite-nos concluir. D mais D dá 2D, 2D daqui com 2D de lá morre, e assim a gente conclui que y é igual a 2x. A conclusão que merece, então, ser memorizada, um dia meu professor de física falou isso e eu nunca mais esqueci, na translação do espelho plano, o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Ficou claro para você? Se o espelho se afasta 1 metro, a imagem se afasta 2. Tá? Em alguns lugares, talvez a academia de ginástica tenha espelho móvel, geralmente os espelhos estão na parede, são fixos, mas em algum lugar eu já vi espelho móvel e a sensação é bem essa. Se alguém empurra aquele suporte do espelho que está sobre rodas e se olha no espelho, vê a imagem se afastar mais rapidamente do que o próprio espelho. Se o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho, então a velocidade da imagem também é o dobro da velocidade do espelho, porque esses deslocamentos ocorrem no mesmo tempo. Aliás, relacionar as velocidades, né, é a emoção que nós reservamos para a aula síncrona. Você já assistiu essa semana? Se não, não deixe de assistir. Nós vamos fazer o fecho, o complemento, relacionando também as velocidades. E digo mais, essa regra que nós analisamos só por uma questão de conveniência, imaginando que o espelho tenha se afastado do objeto, valerá também caso o espelho se aproxime. O importante é que o objeto seja fixo e o espelho seja móvel. E aí você perguntaria, e se o espelho fosse fixo e o objeto fosse móvel? Isso cai também? Cai. E como é que resolve? Pela mesma regra, não decore o resultado, mas faça a figura. E nunca esqueça, se é espelho plano, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Ok? E para encerrar essa nossa última aula de espelhos planos, lamentável, né? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, dizem os alemães, tudo tem um fim, só o salame tem dois. Espelhos planos está terminando hoje, ou melhor, terminará na aula síncrona, se você não a assistiu ainda. Vamos ver o problema da rotação do espelho. O problema da rotação do espelho é um problema hoje em dia raramente trazido nos livros. O nosso material contempla num exercício lá na página 22, repito. Na verdade, a demonstração do que vamos falar agora demandaria um certo tempo e algumas considerações de geometria plana que não seriam assim muito rápidas e dificilmente o aluno guardaria. Então, vamos nos abster da demonstração, mas vamos conhecer a regra. Nesta figura, um espelho plano horizontal tem a sua face refletora voltada para cima e existe um raio incidente aqui designado por I, ao qual corresponde um raio refletido chamado R1. As direções são comandadas por aquela regra, direções dos raios, né?
o ângulo de incidência tem de ser igual ao ângulo de reflexão. Então, se você souber a inclinação do raio incidente, já pode imaginar qual vai ser a inclinação desse primeiro raio refletido. Primeiro por quê? Porque esse espelho é móvel. Imagine que exista do lado esquerdo uma dobradiça, como se fosse uma porta, e o espelho pudesse girar em torno desse ponto, descrevendo um ângulo alfa. Para o mesmo raio incidente, repare, o ponto de incidência agora estará mais embaixo. Se você traçar a nova normal naquele ponto, verá que o ângulo de incidência com certeza agora é maior do que antes. E o raio refletido, meu coração diz isso, também terá uma direção diferente de antes. Ele ficará, digamos, mais deitado. E aí, a pergunta que se costuma fazer: se o espelho girou alfa, o raio refletido girou de um certo valor delta. Você pode provar, e eu convido, proponho como exercício, pode provar que delta é igual a 2 alfa. Um resultado extremamente simples para um problema que parece complexo. A similaridade do resultado, eu diria, não da situação física, com o problema da translação é que vai nos ajudar a guardar esse resultado. Você está lembrado da rotação agora há pouco? O deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho, lembra? Então aqui o raio refletido gira de um ângulo que é igual ao dobro do raio de que gira o espelho. Como é que eu provo isso, professor? Chame aqui de x, por exemplo, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, aqui y. E procure nos dois triângulos que se formam aqui embaixo a soma dos ângulos internos, igualando a 2 vezes com 180 graus. Essa é a dica para que você prove que delta é igual a 2 alfa. Se quiser, sem compromisso. Se tiver dificuldade e não quiser recorrer ao professor, que parece distante, se bem que o assistente está perto de você, e eu mesmo, na medida do possível, também estou sempre com você, 2 vezes por semana, né? Mas se você não puder ou não quiser consultar alguém que lhe auxilie e queira fazer essa demonstração, livros mais antigos trazem, talvez na própria internet você encontre. Tá? Mas não se preocupe muito com isso. É uma situação especial também, que raramente cai em vestibular, e mesmo na época em que caía, quando caía era só a pergunta: se o ângulo de que o espelho gira é 10 graus, quanto vale o ângulo de que gira o raio refletido? E você responde 20, é o dobro, né? Essa é a propriedade, ok? Mas eu gosto das deduções e não os proíbo, absolutamente incentivo-os a procurarem pela demonstração, ou melhor ainda, fazer por si só. Tem gente que faz, eu sei disso. São os famosos gênios. Ok? Com muita alegria, gente, eu fico feliz porque a bondade divina é que deu a esse seu dedicado professor a condição de dar conta em tão poucos encontros, né? Um mês, menos do que isso, mês de agosto de 2020, com 2 encontros semanais para ver tudo de espelhos planos. Realmente é preciso para isso poder de síntese, organização, e isto acredito que não falta ao nosso material, que me serve de inspiração para que eu também possa facilitá-lo. O professor é um facilitador expondo a você. Mas eu tenho certeza, e sou absolutamente sincero, que nada disso seria possível se não houvesse uma pessoa atenta e dedicada, interessada do outro lado da tela. E eu sei que você está aí, por isso você terá a minha eterna gratidão. E espero então que tenham sido úteis a você esses encontros. Não deixe de assistir a aula síncrona e espere para as próximas semanas emoções com espelho côncavo, espelho de maquiagem, espelho de dentista, espelho de aumento, espelho convexo, espelho de supermercado, que dá um campo visual maior, e depois virão as lentes que corrigem os defeitos de visão, as lentes que permitem a projeção da imagem na tela do cinema, no projetor de multimídia que nós temos em sala de aula, enfim, coisas das nossas vidas que a ótica deve ser capaz de explicar, e será. Não tenha dúvida, se você continuar aí atento, são muito fortes as emoções que estão por vir. Muito obrigado, forte abraço, até breve.